Shalom, shalom, povo de Deus. Mais uma live de testemunho aqui na página Mulheres com Espada. Nós vamos estar recebendo nessa tarde Ana Paula, que estará testemunhando, trazendo para nós aquilo que o Senhor fez, manifestou na vida dela. Sejam todos bem-vindos. Deus seja louvado nessa tarde. A paz do Senhor. Vanilda, seja bem-vinda. Cris, seja bem-vinda. Missionária Sara, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos nesta live de testemunho, onde nós seremos ministrados pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor falará fortemente ao nosso coração, assim tem sido, né? Os nossos encontros aqui semanais. Denira, a paz do Senhor, tá sumida, hein? Quero te ver amanhã no quarto de guerra, hein? Deus seja louvado pela vida de vocês, né? Quanto tem sido impactante o mover, a manifestação do Senhor na vida das pessoas, né? A cada testemunho eu fico maravilhada da manifestação daquilo que o Senhor tem feito. Vamos orar? Vamos já essa tarde orar, exaltar, glorificar o nome do Senhor, render a graça, o louvor, a adoração a Ele, porque Ele é digno. Esta live de testemunho é dele, pertence ao Senhor. Glória a Jesus. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome, rendemos graça, louvor, adoração, porque ao Senhor pertence. Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos todos os dias de acordar, de respirar, de nos alimentar, pelas provisões, pela tua onipotente mão sobre as nossas vidas. Nós queremos te agradecer. Senhor, nós estamos reunidos aqui como igreja, Pai, para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor realiza. O Senhor é bom e o teu amor dura para sempre. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nosso meio no dia de hoje, e usa, Deus, a vida da tua filha para extrair dela o melhor perfume para as nossas vidas no dia de hoje. Seja bem-vindo, Espírito Santo, e a cada um estará ouvindo, participando e assistindo essa live de testemunho. A paz do Senhor. Lilian, seja bem-vinda. Eu quero compartilhar uma palavra no dia de hoje contigo, lá no livro de Provérbios, no seu capítulo 26, verso 18. Pega a sua espada e manuseia ela. Precisamos usar a nossa espada, e a espada é a palavra de Deus. Precisamos fazer uso da palavra de Deus dia e noite, não é verdade? Abra lá Provérbios 26, no seu verso 18, que diz assim: como um louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. 20. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa, a lenha para o fogo, assim o homem contencioso para acender rinchas. 20. As palavras do maldizente são comida fina que desce para o mais interior do seu ventre. Shalom, shalom a todos aí que estão conosco nessa tarde. Sejam todos bem-vindos. A palavra que eu faço menção nessa tarde está lá em Provérbios 26, a partir do seu verso 18 ao 22. Que diz que como louco que lança fogo. O que eu quero falar nessa tarde, iniciando essa oportunidade que o Senhor nos concede, é dizer sobre o maldizente.
é dizer sobre aquele que empresta a sua boca, a sua língua, para falar mal, para julgar, para apontar. Pessoas que se colocam no lugar de juízes. Pessoas que têm praticado o pecado de Lachurrará. Pessoas que usam a sua língua para matar os outros, para inventar, para caluniar. Pessoas que têm se levantado contra seus líderes, contra as autoridades e têm usado a língua, né? Então o texto, ele vem dizendo que, como louco, olha só como é que o Senhor vem falar conosco nessa tarde, no dia de hoje. Como louco que lança fogo, flechas e morte. Então, a palavra, ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar. E aqui nesse texto, quando eu uso a língua como fogo, ela sai como flecha. E ela sai também muitas das vezes para quê? Para a morte. O que você tem falado por aí? Como é que você tem usado a sua boca para falar o quê? Para bem dizer tudo aquilo que Deus tem feito? Tem contado os testemunhos? Tem falado da boa obra do Senhor na sua vida? E aí vem falando, ó. Assim o homem que engana seu próximo diz, fiz isso por brincadeira. Quantas pessoas mentem e depois falam assim, foi brincadeira. É uma mentirinha santa. Não, é brincadeira. Ai, mentira. Cuidado, é mentira e permanece sendo mentira. Cristão fala a verdade. Cristão diz a verdade. Doa o que doer, prevalece a verdade. Esse negócio de contar uma mentirinha para poder se sair bem na fita é mentira. Falar que não está estando em casa é mentira. Continua sendo mentira. Dizer que não está, que não pode, que não está aí estando é mentira. Não existe mentirinha ou mentirona. Existe mentira. Então ela não tem nem aumentativo nem diminutivo. Ela permanece continuando sendo mentira. Então, não dê lugar à carne, meus irmãos. Quantas pessoas dando lugar à carne? Quantas pessoas usando a língua para matar pessoas, para ferir pessoas, falar coisas que não convém, falar coisas sem pensar como o outro vai se sentir ao ouvir aquilo que você falou. Talvez você não está matando pessoas com um instrumento branco ou um instrumento de fogo. Mas a língua, ela é uma arma, se você não sabe disso. E ela mata. Quantas pessoas estão mortas pelo meio do caminho? Quantas pessoas abandonaram a fé porque alguém matou com a língua? Quantas pessoas desistiram por causa de quê? Da língua. Então a palavra vem dizendo, ó, no 20, sem lenha o fogo se apaga. Então, se você guardar a língua, guardar as palavras, ser mais ouvinte do que falante, a lenha vai faltar. Então, o fogo vai se apagar. Apaga esse fogo, meu irmão. Não vale a pena. Tem gente querendo se justificar. Tem gente querendo bater de frente. Tem gente querendo botar no outdoor, né? Nas plataformas aí, para poder se justificar. O que a gente vê de ofensas um com os outros nas redes sociais é uma coisa assim desagradável. Que às vezes quando eu abro e vejo, eu falo, gente, desnecessário isso. Para que isso? O que o Senhor nos ensina? Tem problema com seu irmão? Vá resolver com ele. Tá tendo problema? Viu diferença? Tá estranho? Vá até ele, leva uma testemunha, vá até ele, resolva. Resolva as questões pendentes. Agora, usar a língua para poder se sair bem, usar a língua para defamar o outro, usar a língua para matar o outro. Ana Paula, quando você entrar, você me sinaliza, tá? Por favor. Se você já estiver aí
na live, tá? Me sinaliza por gentileza. Então, pessoas, sabe? Usando pecado da língua. Lachurrará, gente. É pecado. Deus não se agrada. E aí vai dizendo, ó, por quê? Traz discórdia, traz difama, tá difamando alguém, tá trazendo discórdia, tá trazendo divisão no meio das pessoas, tá trazendo problemas. Cuidado. E aí o 21 diz assim: como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim o homem contencioso para acender rinchas. Sabe o que é isso aqui? Disputa. Quanta gente no nosso meio disputando os melhores lugares, as melhores posições, as atenções, quantas curtidas, quantos seguidores, agendas, não é verdade? E para poder subir e para poder chegar nos lugares aonde eles querem estar, eles usam muitas das vezes o quê? A mentira. Eles usam o quê? A língua. Pecado de lachurrará. Inventa as coisas. Defama o irmão para poder sair bem na fita. Defama o irmão para o irmão não ser chamado para aquela oportunidade. Então é mais fácil eu difamar o meu irmão para surgir uma oportunidade para mim. Deus está vendo tudo. O Senhor observa tudo. E aí no 22 vai dizer assim: palavras maldizentes são comida fina, mas que desce, ela vai para o interior do ventre. Sabe o que ela traz? Contaminação. Cuidado com aquilo que você tem ouvido. Cuidado com o tipo de alimento que você tem se alimentado. Cuidado a quem você tem emprestado os seus ouvidos. Porque a Bíblia, escrito está que o que contamina o homem não é o que entra muitas das vezes, mas é o que sai. Porque algo entrou. E o que gerou dentro de você? Discórdia, raiva, competição. E aí vai sair isso de você. E é o que contamina o homem, é isso. É o que fica, é o que é gerado aqui dentro. Então, nessa tarde, é uma tarde de reflexão. Eu já quero convidar a Ana Paula Almeida para estar fez na sua vida. E é um testemunho impactante. Conseguiu? É só aceitar. Oi. Pai, tudo bom, amada? Tudo bom? Eu só não tô te vendo, mas todo mundo tá vendo? Ana Paula? Porque às vezes acontece isso, mas vocês estão vendo. Escreve aí nos comentários para mim, por favor. Acho que travou, hein? Deixa eu ver A se eu tela tá consigo escura. ver. Tá conseguindo ver? Não, eu não tô. Agora tô. Ô, Glória! Bom, minha amada, tá aqui com você nessa tarde, Que bênção! essas mulheres também, e poder compartilhar um pouquinho, né, de toda a trajetória que Deus faz na nossa vida. É sempre Sim. Nos conte, fica à vontade. Minha história escreveu Jesus, eu sei que, meu Deus do céu, eu já ouvi, fiquei assim, não esqueci até hoje. Não podia deixar de gravar esse testemunho. é muito maravilhoso a gente viver, né, as coisas de Deus, porque Jesus, ele, o tempo todo, ele é fiel, né? E eu começo dizendo que o salmista, ele tem uma mensagem que marca muito a minha história, que diz que o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito, né? Então, o que daremos nós ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida? Deus, Ele fez tantas coisas na minha vida que, assim, eu não consigo, às vezes, testificar,
sabe? Todas as bênçãos que Deus já fez. Mas, em essencial, eu acho que a melhor coisa que Deus já fez na minha vida foi ter me colocado num leito por várias vezes, né? E por várias vezes o Senhor está presente comigo, porque às vezes as pessoas falam assim: eu estou vivendo uma luta, ou eu estou passando por algum problema, e ela questiona Deus por estar vivendo esse momento. E eu, em nenhum momento, eu questionei ao Senhor por que eu estava naquele momento, né? Então, assim, eu acho muito lindo isso. E eu sou muito feliz por ter vivido, porque tem pessoas que ainda pedem para ter testemunho. E eu falo para o Senhor: Senhor, chega de ter testemunhos, porque eu já tenho horas que a gente fala assim: eu já não aguento mais, né? De tantos processos que a gente vai vivendo. Mas eu estou aqui, eu vou me apresentar. Eu sou Ana Paula, sou do Ministério Sarec, somos a Resposta da Cruz, lá de Comendador Soares. Sou evangélica já há uns 25 anos, uns 25 anos. E como eu falei com a pastora Alexandra, contando no meu testemunho, né? No meio dessa minha caminhada, e para quem está assistindo também, né? Eu tive um momento da minha vida que eu me afastei e eu voltei a ser quem eu não deveria ser, né? Eu me afastei do Senhor e eu voltei para o espiritismo. Eu nasci num berço que era de candomblé e eu voltei. E quando eu voltei, eu me entreguei, porque quando você tá, né, você acaba se entregando. Eu creio que muitas pessoas elas são dessa maneira. Pelo menos eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Se eu hoje, se eu estou no evangelho, eu sou intensa no evangelho. Mas se eu também fui para lá, eu também fui intensa lá. E eu fiz todas as vontades que o inimigo quis, sabe? E teve um momento da minha vida que eu fiquei assim, depois de ter sido levantada missionária, aí de ter tido uma bagagem grande, sabe? De ter um ministério onde eu e meu esposo, a gente já lideramos igreja. E a gente passou por esse processo, né? Eu vivi na rebeldia com Deus. E eu acho que todo mundo que passa por isso, ele vai ter história para contar, né? E a minha história não foi diferente. Fui para lá para Deus me mostrar de que eu tinha que voltar, porque eu ouvi você chegar aí para um centro espírita para poder procurar ajuda e chegar lá e você ouvir tanto o pai de santo quanto aquelas entidades que chegavam para poder falar comigo e falava assim: moça, aqui não é seu lugar é preta. E eu falava: meu Deus, que perseguição é essa que eu não posso nem viver em paz? Porque a gente tem essa mania, né, de querer viver a nossa vida achando que Deus não vai pegar a gente em qualquer lugar. E Deus ele usa quem Ele quer. Então, Deus ele usou até eles mesmos para poder me mostrar de que o meu lugar não era lá. Então, foi quando eu voltei e comecei a viver de novo no Evangelho. Não foi fácil. Eu confesso que o cair é do homem, o levantar é do Senhor, e realmente é só o Senhor para nos levantar. Porque é muito difícil a gente se levantar. É muito difícil a gente pegar os caquinhos e tentar restaurar aquele vaso. Se não for o Senhor nas nossas vidas, a gente não consegue. Mas, pela misericórdia do Senhor, eu consegui, né, voltar para o Evangelho e começar a fazer a obra novamente. E por um momento da minha vida, eu comecei a sonhar, né? Como todos nós, eu acho que nós como cristãos, como a gente crê em Deus, a gente tem que ser sonhador mesmo. A gente tem que sonhar e sonhar alto, porque eu falo que os meus sonhos não são sonhos baixos, sempre é alto. Eu quero coisas grandes. E eu acho que a gente hoje tem que viver assim, sabe? Querendo sempre mais, querendo sempre estar avançando, querendo sempre estar no alto. E eu comecei a sonhar porque eu já fui obesa e eu pesava 140 quilos. E quando eu emagreci, eu comecei a fazer, né, planos para poder fazer as reparadoras, né? E não só por estética.
estética, mas sim porque você como mulher, nós como mulher, a gente tem que se cuidar, né? Então eu comecei a cuidar de mim. E quando eu comecei a cuidar de mim, né, nessa temporada, eu comecei a sonhar e eu fiz a minha barriga. Quando eu fiz a minha barriga, eu tirei 5 quilos, 4,8 kg e pouquinho só de pele de barriga. E logo depois eu comecei a sonhar em fazer a minha mama. Só que nesse período que eu fiz essa cirurgia, eu já estava fazendo tratamento com um hematologista. E o hematologista virou para mim e falou assim: Paula, quando você fizer 17 dias de operado, eu quero que você faça um exame. E eu falei assim, tudo bem. Aí ele, quando você fizer esse exame, você traga logo aqui para eu poder ver. E quando a gente foi fazer, eu fiz o exame, voltei lá, ele pegou e falou assim para mim: Paula, infelizmente o seu caso não é mais comigo. Aí eu falei, por quê? Aí ele falou assim, porque você tem que ir para oncologia. Eu vou te encaminhar para a doutora Patrícia e você já vai sair daqui direto para ser atendida nessa unidade aqui, porque ela vai arrumar uma vaga para te colocar nesse lugar aqui. Porque é lá que você precisa de tratamento. Mas eu tinha um sonho guardado ainda no peito, né? E o que aconteceu? Que eu, com 17 dias, eu fui diagnosticada com leucemia, no meio dessa tempestade toda. Tinha realizado um sonho, mas eu tinha um sonho guardado dentro de mim ainda, que era fazer a correção da minha mama. E eu não desisti. Como eu não desisto nunca, que eu falo que tem um dito popular que as pessoas falam, né? Eu sou brasileiro, não desisto nunca. E realmente eu sou brasileiro e não desisto nunca. Eu não paro no meio da adversidade. A adversidade, ela vem só para poder fazer com que eu venha me levantar e cada vez mais buscar a chegar no lugar onde eu quero. E quando eu fui, comecei a fazer o tratamento todo da leucemia e eu já tinha pego todo os papéis para poder fazer já a mama, os exames, né? Os pedidos médicos. Então eu fui fazendo. Todos os exames de imagem eu fui fazendo. Eu só não podia fazer os de sangue. Mas os de imagem eu fiz todos. Enquanto isso, eu me internava dia sim, dia não. Eu internava para poder fazer a minha medicação. E eu, em silêncio, não falei nem com a minha família o que eu estava passando. E eu só falava para o Senhor. Meu marido sabia que eu ia, me internava na oncologia, mas ninguém entendia nada. Simplesmente eles falavam assim, não, ela vai para lá para tomar medicação. E assim foi indo. E quando eu ia passar para fazer a quimio vermelha, eu já tinha encerrado um ciclo e aí a doutora pegou e falou, quando eu encerrar esse ciclo, você vai fazer esse exame e você traz para eu ver, porque antes de eu começar a quimio vermelha, eu quero ver seus exames primeiro. Eu falei, tudo bem. E quando eu cheguei lá, eu falo isso porque as pessoas têm que ter ousadia. A gente tem que crer em Deus, mas se você não tiver ousadia, você não vai chegar em lugar nenhum. E eu fui tão ousada que eu levei toda aquela papelada, todos aqueles exames. E quando eu entrei, a minha doutora se chama Maria Rita. E eu falei, oi, doutora. Ela, oi, Ana Paula. Nossa, você tá diferente. Aí eu falei, eu tô diferente? Ela falou assim, tá, você tá mais corada. Você tá tão diferente, tá bonita. O que que tá acontecendo? Eu falei assim, não sei, doutora. Deve ser o brilho do Espírito Santo. Aí ela, amém. Então senta aqui, vamos lá ver os seus exames. E quando ela pegou os exames, foi algo assim muito impactante, porque eu de frente para ela, aí ela, por que você tá com essa bolsa toda? Aí eu falei assim, doutora, porque aonde eu vou eu carrego os meus sonhos. Meu Aí ela, Deus. carrega seu sonho para vir no médico, numa consulta médica? Eu falei sim, porque essa consulta médica ela determina o que vai ser amanhã. Meu Aí, Deus. amém. Você quer falar? Eu falei, não, vamos depois a gente fala. Aí ela pegou e falou assim, então tá bom. E nisso ela abriu os exames. Quando ela abriu os exames, ela falou assim, vem cá, esse exame é seu? Aí eu falei, sim. Aí ela, não é possível. Aí eu falei, o que aconteceu, doutora? Algo de mais grave? Aí ela, não, pelo contrário. Paula, eu estou
estou cancelando aqui agora, pegou o computador e já virou e falou assim, ó, já estou aqui cancelando as suas químios vermelhas para abrir vaga para outra pessoa e estou te dando alta, entre aspas, porque você não tem nada. Eu falei, eu não tenho nada? Aí ela falou assim, sim, não tem nada. Aí eu falei, nada mesmo? Aí ela, nada mesmo. Eu falei assim, então, doutora, então isso quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa? Ela falou, pode. Aí ela, Paula, você só vai ter que continuar vindo aqui durante 5 anos porque é necessário que isso aconteça. Porque faz parte do tratamento, né? Você passou por um câncer. Então a gente tem que fazer esse tratamento. Por algum período vai ser 3 meses, depois 6, depois 1 ano, e assim sucessivamente. Eu falei, amém. Aí ela falou assim, então, e aí? Tá feliz? Eu falei assim, doutora, eu não estou só feliz, eu estou radiante, porque Deus, ele é fiel. Aleluia. Me conta. Aí eu falei assim, então, doutora, eu não falei para a senhora que eu estava carregando um sonho? E eu quero saber se eu posso fazer uma cirurgia. Ela falou assim, cirurgia? Pode, qualquer cirurgia. Você não tem nem anemia, Paula. Você não tem nada. Uma pessoa que não tinha ferro nenhum, você está com depósito de ferro. Eu falei, glória a Deus. Aí ela falou, então, estou te liberando para você fazer essa cirurgia. E você, com 17 dias novamente de operada, você vai fazer novamente esse exame e vai voltar aqui para eu poder ver. Só se precisa fazer algum ajuste em medicação de vitamina, mas fora isso, você pode fazer o que você quiser e vai realizar esse seu sonho em nome de Jesus. Aí eu falei assim, tá bom. Ela falou, e quando que é o médico? Aí eu falei assim, doutora, meu risco cirúrgico está marcado para amanhã. E o cirurgião está marcado para depois da manhã. Aí ela, nossa, mas você é muito apressada, você calculou tudo. Eu falei, eu calculei. Porque a nossa vida é assim. Nós temos que começar a fazer a nossa trajetória da nossa vida. A gente não pode fazer a nossa vida de qualquer maneira. A gente não pode levar a nossa vida com Deus de qualquer maneira. Nós temos que traçar planos. Assim, da mesma forma que o inimigo ele traça planos para poder entrar na nossa vida, eu creio que nós hoje temos que aprender a traçar esses planos também, para que o inimigo ele não venha conseguir pegar a gente desprevenido. Então eu me antecipei, e quem se antecipa governa. E eu falei assim, não, vamos. Fui, fiz o risco cirúrgico, fui depois no cirurgião, enfim, marquei a cirurgia. A tão sonhada cirurgia. E quando eu marquei a cirurgia, eu me lembro como se fosse hoje, ele falou, Paula, você sabe que a gente vai fazer essa cirurgia, mas você está recém-operada. E passou por todo esse processo, mesmo você sendo liberada pelo médico, mas a gente tem um cuidado, né? Então eu vou marcar sua cirurgia vai ser no dia 17 de maio. E até lá, vamos ver o que vai acontecer. Eu falei, amém, doutor. E fiz a cirurgia. Irmãs, espantem-se vocês ou não, mas assim, quando eu fiz a cirurgia, foi uma realização de um sonho. Eu fiz, antes de eu fazer, muitas pessoas até perguntam assim, ah, Paula, será que você orou? Eu não só orei, como eu subi monte, eu pedi autorização ao Senhor, se realmente era da vontade dele, de eu fazer aquela cirurgia, fazer tudo aquilo que eu queria, porque não adianta a gente sonhar e os nossos sonhos não estar casados com a vontade do Senhor. E eu tive uma resposta quando eu fui para o Congresso de Mulheres. E quando eu cheguei nesse Congresso de Mulheres, foi impactante, que estava no horário de eu ir para a tenda de oração, mas o Espírito Santo virou e falou assim para mim, espera 5 minutos. E quando eu olhei, a pastora estava pregando sobre sonhos. E ela virou e falou, tira aquele sonho que você guardou na gaveta, aquele sonho que está lá embaixo na gaveta, tira ele, porque Deus quer hoje realizar os seus sonhos. Eu falei, era só essa confirmação que eu queria. Aí eu falei, amém, então realmente eu vou fazer. Aí fiz a cirurgia. Com 1 mês e 25 dias, nós fomos fazer um passeio de casais. E quando a gente chegou nesse passeio, eu fui no meio da estrada já me sentindo muito mal. Sentindo como se eu tivesse resfriada.
E quando nós chegamos no hotel, eu virei pro meu esposo e falei assim, Paulo, eu tô com o corpo muito dolorido, tô me sentindo febril. E quando ele colocou a mão no meu corpo, ele falou assim, você está com febre. E eu falei assim, eu tô com febre? Ele falou assim, tá com febre. Aí eu falei assim, amém. Aí foi passando o dia, nós ficamos lá, passeamos, e eu sentindo muitas dores. E quando eu entrei no quarto do hotel, eu percebi que uma das minhas mamas estava muito inchada. Aí eu chamei ele e falei assim, Paulo, vê aqui, eu tô achando que eu tô inchada. Aí ele falou, não, você não tá só inchada, como você tá com um vermelhão muito grande perto da sua cicatriz. E como eu não tirava a cinta toda hora, né, a gente não fica vendo toda hora, né, a cirurgia. Aí ele falou, mas tá muito vermelho. Aí eu fiz um vídeo, liguei pro meu médico falou assim, Paula, já começa a tomar um antibiótico agora. Aí eu falei, tudo bem. Ele mandou a receita pelo telefone, fui lá, comprei um antibiótico, comecei a tomar o remédio. Isso foi no sábado à noite. Aí, quando foi domingo, eu amanheci com febre e foi um mover sobrenatural, pessoas sendo libertas e eu segurando, abraçando pessoas sem poder, porque eu estava recém-operada, um mês e pouquinho ainda de operada, né? E assim, foi aquele mover maravilhoso, mas eu ainda sentia muita dor. E quando eu voltei, todos os dias o meu médico me ligava e falava comigo, Paula, como que você tá? Como que você tá? E eu ia olhando e falando, doutor, tá assim, a vermelhidão tá aumentando, tá inchando muito, eu tô sentindo ainda muita dor. Aí ele falou assim, tudo bem, mas dá para você aguentar mais alguns dias de antibiótico? Eu falei, dá. E assim eu fui. Para poder tentar resumir um pouquinho, né, que é muito grande, mas o que aconteceu? Quando foi na quinta-feira, numa quinta-feira, ele me ligou e falou assim, Paulo, e aí? Eu falei assim, doutor, a febre não cessou, eu ainda estou com muita dor e parece que na minha cicatriz tem bolhas, como se fosse queimadura. E ele falou assim, então, Paula, eu vou precisar que você venha ou ao hospital ou você vai no meu consultório. O que você prefere? Eu falei, eu prefiro ir no consultório. Não quero ter que passar pelo hospital agora, não. Aí eu fui no consultório, ele fez uma incisão de 2 dedos a sangue frio, porque não podia fazer essa incisão de uma outra forma, né? Não adiantava dar anestesia porque não pegava. E quando ele fez essa incisão, porque ele tentou primeiro fazer uma punção. Uma punção é ele enfiar uma agulha gigante e tentar tirar líquido. Só que ao invés de líquido, ele não conseguia sair líquido, ele virou e falou assim, olha, só sai sangue, então eu vou ter que realmente fazer a incisão e você aguenta firme aí. Eu falei, faz aí. Aí ele fez. Ele fez a incisão para poder colher material para a gente poder fazer uma biópsia. Colhemos 2 amostras, ele passou aquele cotonete do Covid por cima da prótese e por baixo. E mandamos para o laboratório. E ele combinou comigo assim, Paulo, na segunda-feira você vai internar para poder a gente fazer essa incisão, abrir um pouquinho mais, para eu poder conseguir drenar essa secreção que está dentro da sua mama, que se criou dentro da sua mama. Só que eu não consigo fazer isso agora, porque se eu fizer isso agora, você não vai aguentar, porque a dor é muito grande. Então, nós vamos marcar isso para você ir para o centro cirúrgico fazer. Aí eu falei, amém. E nós fizemos. Quando foi na segunda-feira, eu me internei 5 horas da manhã. E quando eu entrei na sala, quando eu entrei no centro cirúrgico, ele falou para mim assim, Paula, nós precisamos ter uma conversa muito séria. E eu preciso saber se eu posso tirar uma mama, se acontecer alguma coisa, alguma intercorrência, e deixar outra, ou se eu tiro tudo. Eu falei, doutor, eu não vou ficar só com o peito. Se tiver que fazer, faça tudo. Aí ele falou, então tá bom. E aí começou o meu pesadelo. O sonho virou aquele pesadelo. Mas eu não entendi ainda o propósito de Deus na minha vida, né? E quando eu acordei no centro cirúrgico já totalmente mudado, porque já tinha mudado totalmente o quadro. Quando eu acordei, eu gritava de dor, porque eu sentia muitas dores,
E eu acordei com a equipe toda do meu médico, com aquela roupa igual da época do Covid, todo mundo super equipado, e só o meu médico sem aquela capa no rosto. E eu falei para ele, doutor, o que está acontecendo? Aí ele falou assim, Paula, infelizmente, você teve uma infecção generalizada, você teve uma... E eu tive que abrir e retirar, mesmo que você falasse para mim que era para eu deixar o outro seio, não tinha como. Então, nós tiramos tudo. Tiramos toda a sua mama, aspiramos tudo, nós tivemos que lavar tudo, lavar até a sua axila, você vai sentir muitas dores. E eu só gritava, porque eu falava, doutor, faz parar, porque eu não estou aguentando a dor. Ele falou, Paula, você já está tomando morfina, não tem como eu te dar mais medicação, porque não tem nada mais. Aí ele falou assim, o que eu preciso é que você tenha calma. E eu vou te tirar hoje do hospital, porque você precisa sair desse hospital hoje para você não pegar outro tipo de bactéria. Meu Deus. E eu falei, Jesus, o que é isso? E eu, naquele momento, eu só falava assim, Senhor, por quê? Me faz entender o porquê que eu estou vivendo isso, porque eu não estou aguentando mais. E o meu médico me abraçou e chorou junto comigo. E ele falou assim, Paula, eu só precisava salvar a sua vida. Porque eu não pensei em você, eu pensei nos seus filhos. E eu falei assim, Senhor, muito obrigado. E quando eu fui para o quarto, eu gritava muito, com dores. E eu não tinha noção ainda de como que estava, porque eu estava toda enfaixada ainda, né? E quando eu cheguei na minha casa, eu acho que a maior tristeza que a gente tem é o chegar em casa, né? E você está com uma situação dessa e você ter que se afastar de todo mundo. Porque eu tive que me afastar dos meus filhos, do meu esposo. Quem tivesse acesso a mim só tinha que ser muito limpo, tinha que tomar banho, tinha que se desinfectar para poder chegar um pouco próximo a mim. Para você ter noção, meu pai, ele foi me visitar, ele me gritou do portão. Aí ele falou, filha, eu não posso entrar, mas eu só vim aqui dizer para você que eu te amo e que eu tô aqui. E o mais interessante foi que, assim, as minhas irmãs, elas falavam assim, brincando, eu creio, né, que elas brincando, elas falavam assim, meu Deus, Paula, você não pode morrer, porque como que a gente vai fazer com seus filhos? Minha filha ainda era um bebezão ainda, minha filha tinha 4 anos, e eu falei assim, Jesus, tenha misericórdia, porque eu preciso cuidar dos meus filhos, né? Então, assim, aquele momento foi muito difícil, mas em todo tempo o Senhor, ele é bom. E a misericórdia do Senhor me alcançou de uma forma tão linda, que eu passei pela aquele processo. E no meio desse processo ainda, eu passei por muitas situações onde eu precisei de ajuda, de pessoas. E Deus colocou pessoas para poder abençoar a minha vida de uma forma que eu não imaginava. Eu parar de trabalhar, eu trabalho por conta própria, então eu não tinha renda para poder nem me manter. Mas eu cheguei ao ponto de viver o milagre de Deus nesse sentido. E o meu esposo teve que viver esse milagre junto comigo, porque ele não acredita que Deus, quando ele chama, ele garante. E Deus, se ele tiver que pagar a conta, ele paga a conta. Paga até salário. Então, assim, quando eu vivi isso, meu esposo, ele falava assim, não, eu não acredito. De eu receber Pix, Deus colocava pessoas para poder me abençoar de uma forma assim, Paulo, o que você está precisando? É uma caixa de medicação? E eu falava assim, Jesus, qualquer coisa, sabe? Eu não preciso de nada, Deus não está deixando faltar nada. E assim, foi tão lindo que a pessoa que fez o meu plano de saúde, ela não tinha noção do que eu estava passando. Ela simplesmente falou, Deus falou com ela e ela virou e falou assim, Paula, Deus tocou no meu coração para que eu te ligasse para saber como você está. E eu falei assim, eu tô bem, amiga. Aí ela pegou e falou assim, então. Aí eu falei, eu ia até te ligar. Aí ela virou e falou assim, só que eu acabei
não te ligando, mas já aproveitando que a gente está conversando, eu quero te pedir para você mandar o boleto do meu plano de saúde, porque eu tenho que pagar. Só que eu não tinha esse dinheiro. Eu estava falando para ela mandar o boleto, mas eu não tinha o dinheiro, Sim. porque eu não estava trabalhando. Então, aí ela virou para mim e falou assim: então, Paula, por isso que Deus mandou eu te ligar, porque Deus mandou eu te ligar para eu poder te falar algo, que eu vou pagar o seu plano de saúde enquanto você estiver doente. Você não... Isso, Jesus! E eu Ele falei é assim: lindo! eu nunca vi essa mulher na minha frente, a gente só se conversava pelo telefone. Ele faz! Então, assim, Jesus, muito obrigada. E isso foi uma das coisas que foi fazendo eu falando assim: Jesus, viver cada dia o milagre de Deus. Então, quando ela mandou o boleto pago e eu mostrei pro meu esposo falou assim: ué, você conhece ela? Ela é sua amiga? Aí eu falei assim: Paulo, Deus, ele faz amiga, sabe? Ele Mostra, confunde ele da apresenta terra! pessoas e ele acaba mudando a história, porque assim, eu não Ele conheço ela, confunde! mas Deus colocou. E essa mulher pagou o meu plano de saúde por 8 meses. Olha aí. Eu recebi a caixa de medicamento por 6 meses. Então, assim, isso. algo que não tinha explicação. Cada caixa de antibiótico que eu tinha que tomar eram R$ 200. Meu Deus! Eu fui providenciando tudo, as coisas só iam Que chegando. isso? Tinha pessoas que ligavam para mim e falavam assim: Paula, você está precisando disso? Eu tô. Ah, tá chegando na sua casa. Gente, para vocês terem noção, a parcela do meu carro, Que isso? eu só recebi o Pix. Meu Deus! Sei que você não está trabalhando, Ele é mas eu lindo. estou te mandando o Pix para você poder pagar a parcela do teu carro, porque você precisa pagar. Porque eu Meu sei que você Deus. é honesto e você precisa pagar as suas contas. E Meu eu falava assim: Deus. o que é isso? E eu só chorava. Cuidado E no meio dessa de Deus. confusão toda, desse cuidado todo de Deus, a minha prima chegava com caixas e com sacolas e sacolas na minha casa, com fralda descartável, porque eu tinha que usar muita fralda descartável, porque era muita secreção que saía do meu tórax. Então, ela trazia as fraldas, porque eu não tinha como ir comprar e nem tinha dinheiro para comprar. Dinheiro para E ela comprar. ia e trazia as fraldas descartáveis para mim. E eu fui usando. E olha, eu falo para vocês, nada me faltou até o dia de eu voltar a trabalhar. E antes de eu voltar a trabalhar, eu vinha às vezes para aqui para a loja e eu chegava aqui, as clientes chegavam e falavam assim: Paula, isso aqui é para você fazer isso, e me davam. Quando eu olhava era dinheiro. Paula, tá faltando medicação? Não, não tá faltando nada, mas se faltar, fala comigo. Então, assim, foi um momento que eu vivi algo numa profundidade tão grande com Deus, uma intimidade tão grande com Deus, que eu falava assim: Senhor, muito obrigado. E, irmã, eu falo que, assim, Deus, ele é tão perfeito em tudo que ele faz, que no meio dessa tribulação toda, Deus ainda me usou para poder ir para a Bahia, para contar esse testemunho. Meu Eu fui para a Deus. Bahia com um buraco, com 2 Meu buracos ainda que não se fechavam. E Deus. eu cheguei na Bahia para poder contar esse testemunho dessa infecção. E eu ainda não tinha feito a restauração, ainda não. Porque aonde não tinha carne, Deus fez criar carne. Porque eu cheguei na Bahia para pregar, eu tinha peito. Depois da cirurgia, eu não tinha nada. Mas quando eu comecei a fazer a obra de Deus, Deus fez criar carne. Meu Aonde não Deus. tinha. E todo mundo olhava para mim e falava assim: não é possível, que ela tirou tudo e ainda tem alguma coisa ali? Tem. Ezequiel 47. Porque Deus fez crescer carne onde não tinha. Então foi algo assim tão lindo que Deus fez. E foi acontecendo as coisas. Eu cheguei na Bahia, continuei fazendo a obra. E a pastora que estava comigo no quarto, eu me lembro como se fosse hoje, que ela olhou para mim e falou assim: eu não acredito, mulher, que você está aqui com esse buraco nesse peito ainda. Eu falei assim: estou. Porque quem me sustenta é o Senhor. E se o Senhor me trouxe aqui, eu não vou parar. E assim eu não parei. Meu Deus. Para poder acelerar essa situação, essa mistura, né, de
bênçãos e promessas e sonhos. Eu ainda continuei sonhando que Deus ainda iria restaurar aquilo que o inimigo fez com que eu perdesse. Porque depois que eu fui entender que tudo é artimanha de Satanás, que ele faz de tudo para tentar frustrar os nossos sonhos e dizer que os nossos sonhos não são nossos sonhos, né? Que os sonhos de Deus não é um sonho bom. Olha E aí. eu peguei e comecei a viver de novo aquele sonho. Quando eu cheguei no médico, ele falou: Paula, eu vou reconstruir a sua mama. Só que tem um porém. Se você quiser colocar o silicone novamente, você vai ter que pagar, porque isso não está incluso. Eu falei: doutor, eu ainda estou pagando o meu empréstimo que eu fiz para poder fazer essa cirurgia. Então, eu não tenho condições financeiras para poder comprar outra prótese. Aí ele falou assim: tá bom, então eu vou marcar a cirurgia para quando você quer fazer essa reconstrução. Eu falei: olha, esse ano não dá. Eu tenho que fazer para o outro ano, porque eu preciso trabalhar. Porque eu tô encostada pelos amigos. Aí ele falou assim: então tá bom. Então, irmãs, eu trabalhei ainda o final de ano todinho, que eu trabalho com salão, e trabalhei muito. E quando marquei a cirurgia para o dia 15 de fevereiro do ano retrasado, e quando foi chegando no dia 15, quando foi no dia 1º de fevereiro, 7h15 da noite, meu médico ligou e falou assim: Paula, eu tenho uma coisa para te falar. Eu falei: pronto, cancelou a cirurgia, não vai fazer mais a reconstrução, eu vou ficar com isso cheio de buraco, porque ficou tudo cheio de buraco. Aí eu falei assim: fala, doutor. Aí ele falou: não, é porque eu tô tão em cólicas que eu não vou aguentar esperar até o dia da cirurgia. Eu preciso te contar. Aí eu falei: então conta, doutor, pelo amor de Deus, que agora até eu tô nervosa. Aí ele: tá preparada para ouvir? Eu falei: estou. Eu estou preparada para viver o meu milagre. Fala. Meu Deus. Sim, então, realmente é um milagre, Paula. Porque eu acabei de receber um e-mail da Cilimed e a Cilimed está doando a prótese para você, e eles perguntaram qual o tamanho, quanto ml você quer, porque eles estão te doando do jeito que você quer. Aí eu falei para ele, então, popular, eu falei assim: doutor, cavalo dado não se olha os dentes, o senhor pode escolher, o senhor fazendo a reconstrução é que me interessa. Meu Deus. Assim, Jesus, muito obrigado. Então, o que eu quero dizer? Com tudo isso, com essa mistura de realizações, Deus, ele realiza. Mas quando você coloca os seus sonhos nas mãos de Deus, o inimigo ele pode até investir e tocar, assim como ele tocou na minha vida, assim como ele tocou nessa situação. E no meio disso tudo, Deus me fez lembrar da onde eu saí e para onde eu voltei. Meu Aí Deus. me mostrou mais uma vez que lá realmente, que a casa do Senhor é o meu lugar, que servir a Deus é a minha trajetória, e falar de Jesus o tempo todo, porque eu falo de Jesus o tempo todo. Se eu estou na minha loja, eu falo de Jesus. Aonde eu estou, eu tenho que estar sempre falando de Deus. Então foi algo tão impactante para mim que quando eu fiz a reconstrução da mama, existe até um louvor que depois que sarou tudo, eu comecei a cantar esse louvor com tanta vontade, sabe? Que diz: a glória da segunda casa será maior que a primeira. Irmãs, o que era Meu bonito, Deus. o segundo ficou ainda melhor. Glória. Ficou tão perfeito, porque uma pessoa que abriu a barriga 3 vezes em Meu cruz, Deus. porque a minha cicatriz foi em cruz. Aí você imagina, aí eu fui fazer a reconstrução, ele abriu em cruz de novo. De um Nossa. canto ao outro, do meio até embaixo. Porque ele teve que reconstruir até o umbigo. Porque quando ele foi lavar o tórax, naturalmente, né, quando ele abriu, o umbigo abriu novamente. Então ele teve que refazer tudo de novo. E é aquilo, né? Quando você vai refazer algo que já estava perfeito, nem sempre sai legal, né? Meu Deus. Mas Deus, ele é tão poderoso, porque não ficou legal, ficou perfeito, porque a mão de Deus é que estava naquele lugar. Aleluia.
Então, assim, quando Deus me curou de verdade, e hoje eu vivendo isso há um ano e alguns meses, eu tô aqui. Eu sobrevivi, sabe? Eu sobrevivi a uma infecção generalizada aonde todos que olhavam falavam assim, ela vai morrer. Porque a minha família mesmo, chegaram até a dividir meus filhos. Ele falava assim, olha, se ela morrer, Gabriel fica com um, Ana Clara fica com outro. E eu falava assim, eu não vou morrer. Ainda não é o momento. Irmãs, pasmem vocês ou não. Deus, ele é tão fiel em tudo que ele faz, que mesmo na situação todinha, eu tô toda arrepiada aqui, sabe? Eu sou tão grata ao Senhor pelas coisas que ele fez, porque ele alcançou, através dessa infecção, ele alcançou meu marido. Porque meu marido começou a ver que Deus, ele paga a conta. Porque quando a Ele pessoa... precisava ver a experiência. Ele precisa viver. Porque tem pessoas no nosso meio que às vezes ele até ouve, né, dizer: ah, Jesus ele vai lá e paga. Jesus Precisa viver. dá um carro para a pessoa. Tem gente que nem acredita nisso, né? É. Mas hoje eu posso dizer que eu acredito de verdade. Aleluia. Eu vivi isso. Eu vivi as pessoas me abençoando. E eu vi que quando a gente planta coisas boas, a gente só vai colher coisas boas. É E eu, verdade. eu sempre, em toda a minha vida, eu sempre plantei na vida de outras pessoas, sabe? E quando eu plantava na vida de outras pessoas, eu via a mão de Deus sobre a minha vida quando eu estava preocupada. Então, isso para mim foi muito importante. Você viveu Porque, o tempo do saque. olha, De tudo aquilo que você plantou, tem um momento que a gente vai sacar, gente. olha, e foi um saque, sabe? E é aquele saque engraçado, sabe? Que quanto mais você vem, mais vem. E nesse momento todo eu não parei de buscar, eu não parei de adorar, eu não parei de fazer a vontade de Deus, mesmo no meio da minha dor. Eu não Olha olhei aí. a dor. Porque tem pessoas que Isso olham é um a exemplo. dor Isso é um exemplo. e ela fala assim: ah, minha dor ela é maior do que a dor do meu irmão. Eu quero dizer para você que está me ouvindo hoje, nessa live, que a sua dor ela não é maior do que a minha. Verdade. A minha dor não foi maior do que a sua. Mas nós servimos um Deus que ele pode sarar e curar todas as dores. Basta você acreditar e confiar a sua esperança e colocar a sua confiança nele. Porque quando a nossa confiança ela está no Senhor, não importa. Não importa se você está com uma infecção, não importa se você está com um câncer, com uma leucemia, Deus ele cura. Ele faz milagre no meio do deserto. Ele faz cair maná. O meu maná foi as minhas contas. Eu voltar com as minhas contas todas pagas. Porque eu não precisei de pedir. Porque haverá momentos que você pode até pedir, mas também vai acontecer um momento que você não vai precisar pedir, a pessoa vai chegar e vai te abençoar. Verdade. Então, assim, isso é maravilhoso. Quando você vive isso na profundidade, irmãs, não tem preço. Meu Deus. Eu falo, É verdade. tem pessoas que pedem para passar para ter testemunho. Hoje eu falo, Jesus, eu não quero mais. Eu não quero mais ter. Mas sabe por quê? Porque eu vivo sendo assolada na minha saúde. Mas todas as vezes que o Senhor me leva para um hospital, gente, é porque Deus quer curar alguém, Deus quer libertar alguém, Deus quer fazer algo através da minha vida naquele lugar. E eu já sou. E eu falo assim, Jesus, mais uma vez, eis-me aqui. Eu saí, tem 2 semanas que eu saí do hospital, eu estava internada, fiquei uma semana no hospital. Eu tive um derrame pleural. Tudo por conta de uma pneumonia. Eu tive pneumonia em 2 pulmões. E quando eu cheguei naquele hospital, eu não entendi nada que eu cheguei. Eu sou asmática, tenho bronquite, né? A vida inteira fazendo progressiva, então você acaba adquirindo alguma coisa. E quando eu cheguei naquele hospital, que a mulher virou para mim e falou assim, olha, a saturação dela está 74, tem que entubar. E quando falou assim, ó, direto para o CTI,
Aí chegou uma outra médica que falou assim, não, vamos entubar ela não. Primeiro vamos fazer uma TC nela. Quando eu fui para fazer a TC e eu voltei, quando eu voltei, não tinha médico nenhum perto de mim. Então eu sentei lá na recepção e fiquei esperando lá o resultado da TC. E o resultado da TC saiu em 3 horas. Quando foi 1h15, eu com muita falta de ar, eu virei e falei assim, Jesus, o que que é isso? Mais uma vez eu aqui, mas não tem ninguém para eu falar do Senhor. O que que o Senhor quer falar comigo aqui nesse lugar? E Jesus só falou, espera. Aí eu falei, amém. Foi enviar. Aí eu falei, e daqui a pouco me vê uma médica e fala assim, vem cá, você é acompanhante ou você é a Ana Paula? Eu falei, não, eu sou a Ana Paula. Eu tô te procurando ela vermelha. Eu já te passei seu hospital todo. Mulher, vambora, você tem que estar internada. Eu falei, eu internada por quê? Aí ela falou assim, você teve um derrame pleural, você está com água no pulmão, você precisa ser internada agora. Ainda bem que eu cheguei e eles não entubaram você. Porque se eles tivessem entubado você, você tinha morrido na hora. Porque a quantidade de líquido que você tem no pulmão, se eles enfiassem o tubo, você tinha morrido. Aí eu falei, amém, Jesus. E ali eu fiquei internada. Primeiro dia eu fiquei sozinha numa sala. Foi um quarto com Deus. Eu passei a noite inteira sem dormir, chorando e adorando ao Senhor, falando, Jesus, por que, Jesus, eu tô aqui? Só me mostre o que o Senhor quer fazer aqui. E eu numa salinha do lado do CTI, eu falei, Jesus, o que que é isso? Por que que eu tô aqui de novo? Olha eu de novo no CTI. E quando eu cheguei lá, a menina da faxina virou e falou assim, eu vejo um brilho tão lindo em você. Não sei explicar por quê. Eu não tenho vontade de sair desse quarto. Aí eu falei assim, é mesmo? Graças a Deus. E ali eu comecei a falar de Jesus para aquela mulher. E quando eu comecei a falar de Jesus para aquela mulher, eu falei assim, tá bom, Jesus, é aqui que o Senhor me quer? Então eu vou ficar. O tempo que eu ficar aqui, o Senhor vai prover na minha casa. O Senhor vai prover tudo. Porque eu sei como o Senhor faz. Aleluia. E olha, minha irmã, eu fiquei um dia sozinha, mas no outro dia chegou uma moça, uma senhora católica, e ela precisava viver e ouvir o que era viver com Deus. E do nada ela começou a puxar assunto comigo, e quando ela começou a puxar assunto comigo, ela virou e falou assim, eu vejo que toda hora tem oração aí, né? Aí eu falei, tem, porque toda hora tem oração. Aí ela, seu telefone não para, você é pastora? Eu falei, não sou pastora não, nem quero ser, porque esse cargo aí é muito Aclamação, hein? Aí eu falei, não, esse cargo é pesado. Aí ela, mais pesado do que você já carrega? Aí eu falei, eita, Jesus. Aclamação, hein? Eu falei, hein? Olha, Corre não, hein? Jesus. Aí ela falou assim, olha, eu conheço Jesus e Nossa Senhora. Aí eu falei assim, mas eu conheço Jesus de falar. Aí eu falei assim, hoje a senhora vai conhecer Jesus de verdade, porque Jesus vai visitar esse quarto. E Jesus vai começar a visitar a senhora, assim como ele está me visitando. E, irmãs, quando a gente começou um clamor, nós temos um grupo de oração às terça-feira, aonde eu e uma amiga, que está até online vendo a gente, e a gente chegou o momento da gente fazer a nossa oração, e eu não estava na igreja para poder orar. E eu falei, amiga, a gente não vai deixar de orar, a gente precisa orar. E eu falei, vamos fazer chamada de vídeo. Nós fizemos uma chamada de vídeo. Entramos numa chamada de vídeo para poder fazer oração. E eu não podia colocar o pé no chão, porque o médico falou que eu tinha que ficar o tempo todo deitada. Aí eu falei, o pé no chão eu não posso colocar não, mas o joelho eu posso. Dobrei meu joelho e comecei a clamar. Quando eu comecei a orar, junto com os meus amigos de oração e meu esposo, que a gente fez aquelas telinhas para todo mundo entrar e orar, aquela mulher, ela foi recebendo de Deus, ela e a filha dela. E eu falei, Jesus, e eu lá orando, e a gente orando. Eu falei, Jesus, o que é isso? Papai é lindo! Aí eu falei, Senhor. E aquela oração que ela ouviu, ela virou e falou assim, eu preciso conhecer esse Jesus que você conhece.
Aí eu falei assim, a senhora não precisa conhecer ele não, porque a senhora já conheceu ele hoje. Ela Isso aí. falou Teve assim, encontro com ele. olha, eu Ele tirou você de casa para usar como ferramenta para alcançar uma vida. falei, Jesus, muito obrigado. Só Então, colocou uma enfermidade temporária. e Só para pronto, você ter um motivo para ir naquele lugar. Só pois isso. é. Aí eu falei, Jesus, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor me colocou aqui para poder restaurar mais umas 2 vidas só, né? Porque foram só mais 2 vidas. Porque foi aquela faxineira, Maria, Meu e foi a Deus, minha amiga de quarto. Olha, meu Deus. que foram impactadas por Jesus naquele lugar. E quando eu orei pelaquela senhora, que as horas estavam avançando e a gente fica desesperada, meu Deus, vai acabar nosso tempo. Vai indo. Mas olha, quando aquela mulher virou e falou para mim assim, eu sei que você vai ter alta hoje, mas antes de ter alta, você ora por mim? Aí eu falei, eu orei pela senhora desde a hora que a senhora entrou aqui nesse quarto. Aí ela, amém. Mas eu preciso ouvir a sua voz clamando a Jesus pela minha vida. Meu Eu falei, Deus. e quando eu comecei a clamar, eu comecei Virou a a orar. chave. A faxineira entrou, a faxineira começou a chorar e falou assim, eu preciso receber essa oração. E nós A abraçamos. presença atrai. Olha, A presença atrai. aquela mulher e a gente começou a orar. E eu falei, Jesus, o que é isso? E aquela senhora foi tomada pela presença, mais aquela senhora que trabalhava na limpeza. E quando Glória a eu Deus. fiz a oração, que eu sentei na minha cama para poder voltar para o respirador, o médico entrou Teve algo. só gritando. Ana, olha que saiu o resultado da sua TC. Não tem água nenhuma no teu Tem pulmão. alta, pode ir embora. Tchau. Aí eu falei, obrigado, Jesus. Já E te mais usei, minha filha. Já te usei, minha filha. Pode ir. É como se fosse obrigado. assim, né? Nas entrelinhas. Tchau, minha filha. Já te usei. Pode ir. Já tô te liberando. Já cumpri o meu propósito. Aí eu até falei assim, gente, como que pode? A pessoa tá no hospital, mano. A pessoa pega a sua própria bolsa, senta numa cadeira de rodas e sai do hospital sozinha. Meu Deus. Quem tem até hoje? Eu nunca vi nenhum doente ter alta sem ninguém. Sair sozinho do hospital. A primeira coisa que eu Você vi estava foi sozinha. Você não estava sozinha. Tinha alguém que estava te empurrando. Teve alguém que pegou a tua alta. Ah, meu Deus. Muito obrigada. E olha, quando eu sentei do lado de fora, olha, falei, Jesus, que eu sentei, tomei um cappuccino ainda antes de ir embora. Que isso, olha aí. E vim falando de Jesus no telefone, o Uber olhando para minha cara falou assim, moça, quem era o doente? A senhora veio visitar? Falei, moço, o doente era eu. O doente era eu. Ele falou, você é doente? Não é possível. Meu Deus. Eu saí, eu ia ser entubada, já tinha um tubo do meu lado me esperando para poder ser entubada. Mas o Senhor, Ele é fiel para poder fazer tudo aquilo. Ele cumpre tudo. Jesus, Ele é. Então, a gente tem que só parar de limitar o que Deus pode fazer na nossa vida. Não se limite nas coisas que o céu pode fazer na nossa vida. Nós não Deus. Tá? Porque o nosso Deus, ele é ilimitável. De verdade. Ele faz Tenho coisas. foto. Tem alguém que tá falando aí, Ana Paula. Eu tenho foto. Tem foto. A Ana Paula registrou? Ela registrou. Registrou a Ana Paula. Foi tomando café, foi. Andando no Uber. Ela foi lá para poder orar pela minha vida. E foi algo sobrenatural. Porque ela falou, não, eu preciso ir lá. Mas, irmã, eu vou mostrar aqui, porque a gente tem que mostrar. Tem pessoas que não acreditam, né? É verdade. Por isso tem essa live. Olha aí. Isso aqui Isso é embaixo da sua mama. Isso aqui foi embaixo da minha mama, foi a primeira incisão. Nossa, quando começou a inflamar, que você falou, né? Isso. Nossa, gente, meu Deus. E era quando eu ainda usava absorvente noturno.
Aí do absorvente Tava embaixo do braço da mama, era isso? ficou, eu tinha que colocar no buraco, Ah, né? tá. Então isso Sim, meu era Deus. absorvente que eu usava para poder Meu ficar Deus. segurando a secreção, só que não dava mais. Eu tinha que botar fralda Jesus. descartável. Meu Deus. Deixa eu Olha aí. ver mais uma foto que dê para poder mostrar, porque tem outras que não dá para a gente poder mostrar, né? É, Mas, sim. ó, isso aqui foi um dos drenos que ficou drenando enquanto havia a secreção. Nossa, é forte. Esse Meu dreno aqui, Deus. ele ficou por um bom tempo tirando. Aí Meu eu vou Deus. mostrar como que eu fui pregar na Bahia. Gente, só Deus faz essas coisas. Olha, com um buraco aberto, gente, exposto. Eu Só Jesus. fui para a Bahia. Quando eu fui para a Bahia, você vê que eu já estava segurando já uma carninha aqui, tá vendo? Meu Essa Deus. é Deus fazendo meu peito crescer de novo. Então eu falo, Ezequiel 37. Ezequiel 37. É Deus, nervos, tendões, ele, faço e viver. Meu Deus. Deus, ele usa conforme ele quer, como Jesus. ele quer. Então, não adianta. Vai ter gente que vai falar assim: ah, isso aconteceu com você porque você estava em pecado. Meu Deus. Eu ouvi muito isso. Sabe por que está. Multiformas de Deus trabalhar na sua vida. Deus alcançou seu marido precisava ver, seu marido precisava testemunhar. É o que muitas pessoas precisam. Elas ouvem falar de Jesus, elas acham que conhecem a Jesus, mas elas só vão conhecer com as experiências e com a manifestação dele. Elas precisam viver para elas falar assim, não, é real. É, Porque não tem explicação que Deus faz. A gente se vive. A gente vê a manifestação dele. Tem coisas que jamais a gente vai conseguir explicar. A gente só vai viver. E vai testemunhar aquilo que ele faz. Então, assim, seu marido precisava ser alcançado. A sua casa precisava ser alcançada. E o instrumento de uso foi você. E não adianta falar para papai assim, Senhor, por que que o senhor sempre me manda para o hospital? Não pergunte por quê, só pergunta para quê. Tu é verdade. instrumento de uso dele. Aí eu falei, Jesus, eis-me aqui. Porque quando a gente levanta a mão e a gente fala assim, ó, eu te aceito. Gente, isso é muito importante. É. Quando você aceita, você se sujeita. Se submete. Então você tem que se sujeitar a Submissão. que o Senhor vai colocar. E é só obedecer. E quando Meu você Deus. obedece, as coisas vão só acontecendo. Então, assim, eu vivi esse milagre. A minha família viveu o milagre de. Coisa linda. Então, assim, gente, não tem preço. Servir a Deus não tem preço. Ser fiel a Jesus não tem preço, porque Verdade. Jesus, ele faz o milagre acontecer. Faz mesmo. Só precisa abrir a boca e testificar aquilo que o Senhor fez. Porque não adianta você viver o testemunho e guardar o testemunho na gaveta. É. Porque não adianta Conta você pra ninguém. tem que contar mesmo. O inferno Sim. ele tem que ser incomodado com a tua presença. Quando você abre a boca, eis-me aqui, estou aqui. Eu já fui curada do câncer, eu já fui curada já de uma infecção generalizada, eu já fui curada de uma água no pulmão, não precisei drenar. Todo mundo fala assim, Paula, todo mundo que tem derrame pleural tem que fazer drenagem. Você drenou? Eu falei, não, mas o meu Senhor drenou lá no céu. Porque foi ele que colocou, porque eu preciso naquele lugar, então ele que foi fazendo. Eu só vou Sobre isso. um dia de cada vez, sem me preocupar com Descansando. amanhã. Descansando. Preocupa, gente, não adianta. Olha, a adversidade vai vir? Vai. Não adianta. Vai. Ela tem que chegar, porque como que eu falo? A prova, a luta, ela tem que viver lado a lado com o crente para poder forjar o nosso caráter. Porque aí é onde Deus se levanta lá do céu e fala assim, aquela palavra que dói, né? Quem é você no meio da dificuldade? Quem é você quando você está vivendo na prova? Jesus.
quando as pessoas todas se juntavam e comentavam, porque tem aquele comentário, né? Ela tá passando por isso, ela só vive doente. Porque eu ouvi até na minha família. Só Agora eu vive doente. agora eu entendi por que Deus me deu a palavra. Pecado da língua, lachurrará. Olha, Muito peso de palavra, entendeu? uhum, Meu Deus! Palavras maldizentes. isso aí. Por que Terrível. eu tava em pecado? Olha Aí a aí. minha resposta, sabe quem foi, pastora? Com muita sabedoria para uma das pessoas que virou e falou assim: Paula, não é possível. Você Meu Deus. só vive passando por problema nessa sua saúde. Não é possível. Alguma coisa de errado tem. Eu falei, é verdade. Assim os amigos de Jó falaram para Jó. Jó tinha pecado? Se Jó era um homem segundo ao coração de Deus, se Jesus perguntou para Satanás, tem visto meu servo Jó? Não foi o diabo que perguntou a Deus. Foi o próprio Deus que perguntou a Satanás se ele tinha visto o servo dele. Aí Meu Deus. tu dá tudo para ele, tudo que ele quer ele tem, mas deixa eu tocar. E quando ele começou a tocar, Jó blasfemou. Mas ele viveu o processo. E quando a gente vive o processo, a gente vê a restauração do processo, que ainda é mais linda. Porque quando Deus ele restaura a vida de Jó, ele restaura não só a saúde, a vida, restitui tudo aquilo que Jó perdeu, mas ele também faz algo diferente. Ele restaurou o caráter da mulher de Jó, porque Deus não trocou a esposa de Jó. Porque eu entendo nessa palavra de Jó, né, que Jó e a esposa eram uma só. Quando nós casamos, somos só uma carne. Então ela não foi tocada por quê? Porque Deus falou, não toque nele. Não toque na alma dele, né? Então, assim, a mulher de Jó, ela não foi assolada porque Satanás não tinha autoridade para tocar nela. Porque ela seria um instrumento para que Deus usasse novamente. E ela gerou mais filhos. Então, quando Deus fizer isso com a gente, com você que está vendo essa live, não murmure não questione Deus. Viva o processo em oração, testemunhando, dando graças ao Altíssimo, porque lá na frente você vai entender o porquê que você está vivendo esse processo. Talvez eu vivi esse processo para poder estar hoje aqui de frente para a senhora e de frente para essas pessoas e elas ouvirem que eu fui curada. Glória a Jesus. Mas é para Tem pessoas que precisam ouvir isso. Tem pessoas que precisam. precisa ouvir. Então a gente não precisa estar em pecado para poder ser provado. A gente só precisa levantar a mão e aceitar o Altíssimo. Para ele poder provar. Então, quando a gente está no deserto, só louve e agradeça a ele. Porque no deserto, Deus está forjando o caráter de vocês. Deus está forjando o meu e o seu caráter. Então, agradeça a Deus todos os dias, quando você estiver na prova, porque Deus está forjando o nosso caráter. E eu só agradeço a Deus. E agradeço essa rica oportunidade. Gente, é muito testemunho. Até fico aqui o dia inteiro. Vou marcar outro dia para você voltar. Pode marcar que a gente vai falar. Pastor, foi um prazer. Obrigado por você aceitar, né, essa rica oportunidade. Saiba que é um tributo para Deus, né? Essa live não é minha, essa live pertence ao Senhor. Amém. Só estou obedecendo aquilo que Ele me direcionou. Ele falou, chame mulheres, chame homens que têm testemunho, têm história comigo, porque o mundo, as pessoas precisam me conhecer através delas. É verdade. Então, a todos que participaram, que estiveram aqui conosco, né? Sejam abençoados, compartilha na vida de alguém, né? Evangeliza, porque testemunho também é a palavra de Deus. Eu ouço pessoas falar assim, mas testemunho não é palavra. Claro que é palavra, porque foi através da palavra de Deus que manifestou fé nessa pessoa para ela viver o milagre. Se ela viveu o milagre, se ela viveu a manifestação de Deus, foi através da palavra. E a palavra gerou nela o quê? Testemunho. Gerou fruto, gerou experiência, gerou intimidade, gerou
Ó, aproximação do Deus Altíssimo. Então tem gente que fala, testemunho não é a palavra de Deus, não é pregar a palavra de Deus. Claro que é, você está falando de Yeshua, você está falando da manifestação dele, você está falando do Filho de Deus, você está falando daquilo que ele faz, daquilo que ele realiza. Ele não é limitado, não tem limites para o nosso Deus, é sem limite. Ele vem na contramão, ele pega os improváveis, ele pega aquele que ninguém dá nada. Né? Entra numa situação onde todo mundo está decretando, vai morrer, me dá o carro, me dá a casa, divide os filhos, divide o dinheiro, vê quanto ela tem na conta, porque já libera a palavra, ela não vai passar de uma semana. Jesus vem na contramão. Ele só quer que você creia. Ele vem na contramão. Ele não chega atrasado, ele chega no momento e na hora exata. E ele vira a chave e manifesta o poder dele. Esse é o nosso Deus. Quando você falou da manifestação de Deus prover a tua casa, eu já vivi isso, minha irmã. E eu sei o que é, o que você está falando aqui. Eu me emocionava, porque eu já vivi isso, de Deus tocar em pessoas, e pessoas pegar meu número e falar assim, me dá teu Pix. E eu, que? Nem conheço, nem sei quem é. Mas o Senhor soprou a minha necessidade. O Senhor falou que eu precisava e pessoas vieram até mim. Então, assim, isso é a manifestação do Senhor. Isso é só para os íntimos, gente. Isso é só para quem realmente crê. Isso é só para quem realmente tem relacionamento com Ele. Então o Senhor está convidando todos nós para vir para esse relacionamento com o Senhor. Não algo superficial, mas é algo profundo. Algo profundo mesmo. Vamos sair do raso e vamos entrar para o profundo com Deus. Quando a gente entra para o profundo com Deus, a gente vê coisas extraordinárias que os olhos não viram, que ninguém conseguiu ainda imaginar. É as coisas que Deus tem para nossas vidas. Amém? Amém. Obrigada, Ana Paula. Beijo no teu coração. Beijo. Ó, pessoal aí, segue a Ana Paula, marca para fazer cabelo, unha, sobrancelha, vai lá. Ainda vai sair de lá abençoada com uma oração. Entendeu? Isso aí, vai lá. Chama ela lá no direct, pega o endereço, telefone, já marca teu horário. É o quê? Nova Iguaçu? Queimados. Queimados, Rio de Janeiro. As meninas aí da Baixada, já chama ela. Quem não é da Baixada também vai, marca o horário, entendeu? Vamos lá abençoar a vida da irmã. Amém? Amém, pastora. Muito obrigado. Eu quero agradecer imensamente por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Beijo para vocês que estavam aqui com a gente. Shalom, shalom. Beijo. Shalom. Tchau. Paz.